volta do terceiro período de oração, ele já está tão doente, eu disse que ele já está tão, que ele já tinha derramado na terra várias gotas grandes de sangue. Ele volta do terceiro período de oração suando, acorda os 3 amigos dele e diz: vocês precisam orar para que vocês não entrem em tentação. Por que Jesus disse isso? Porque ele tinha entrado lá no Getsemane, quando ele disse: eu não quero, afasta de mim esse. E o que é tentação? É quando você enfrenta lutas com aquilo que você quer. É quando você enfrenta lutas com aquilo que você quer. Ninguém é tentado com aquilo que não quer. Ninguém é tentado por algo que não gosta. Saúde. Toda pessoa, quando ela é tentada por aquilo que ela quer, por aquilo que ele gosta. E ele estava sendo tentado, porque ele não queria morrer, ele queria viver. Só que no terceiro período de oração ele entendeu. Escuta, no terceiro período de oração ele entendeu que o projeto de Deus tinha que acontecer, sim ou não? Sim. E ele encerra a oração dizendo: mas contudo, seja feita a tua vontade. Ele desperta os discípulos e diz: vocês precisam aprender a para que vocês não entrem em, para que vocês não sejam vencidos por causa das coisas que vocês querem. Quem está conseguindo me acompanhar, diga eu. Aí você vai ler em Marcos 10, quando os filhos de Zebedeu perguntam para o Senhor, perguntam para Jesus, se eles podem, no grande dia, se assentar do lado direito e do lado esquerdo do Senhor Jesus. Jesus pergunta para eles: se vocês querem sentar à minha direita e à minha esquerda, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a enfrentar o batismo que eu vou enfrentar? Sabe do que Jesus está falando? Do Getsemane. Eu disse e a Bíblia diz: todos vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo. Todos vocês passarão pelo batismo a qual eu estou passando. É uma promessa. Diga comigo: o Getsemane é uma realidade na vida de todo cristão. Jesus está falando de um batismo, e é o batismo do cálice. É o batismo do... Não ouvi, é o batismo do... Para você que não sabe, tem 5 batismos na Bíblia, tá? Não sei quem é teu pastor, não sei como foi a tua classe de batismo, mas a Bíblia fala de 5 batismos. Quanto batismo eu disse? Sim. O primeiro batismo, para aqueles que não sabem, é o batismo de João Batista. Eu disse o batismo de... João Batista, quando apareceu no deserto, lá no Rio Jordão, batizando o povo, sabe como era o batismo dele? Para quem queria se arrepender. Escuta, para quem queria se... Se você queria se... João Batista te batizava. Se você não queria se... O batismo não era para você. Então o batismo era só para quem queria... Não ouvi, era só para quem queria. E eu já ouvi alguém dizendo que antes da pessoa se batizar, João Batista perguntava: você está querendo se... O quê? E a pessoa tinha que falar antes de entrar nas águas. Foi esse batismo que Jesus enfrentou. O batismo de quem queria se... Jesus tinha do que se arrepender. Por que ele passou pelo batismo então? Para dar exemplo para mim e para você. Se eu que não tinha do que se... me batizei, por que você não vai? Quem está entendendo, diga eu. A hora que Jesus saiu dali, ele montou a igreja dele na cidade, e a Bíblia diz que ele treinou os discípulos para batizar, porque Jesus mesmo não batizava, mas ele orientou os discípulos a batizar. E o batismo de Jesus não era igual ao do primo, não era igual ao de João Batista. Pergunta para mim, como era? Jesus não batizava com os discípulos quem queria se... Vem comigo. Ele não batizava quem queria. Jesus só batizava quem já tinha. João Batista batizava quem queria.
Jesus batizava, na verdade ele mesmo não batizava, mas orientava os discípulos a batizar quem já tinha. Há uma diferença de quem quer se arrepender com quem já se arrependeu, sim ou não? O batismo de Jesus era para quem já tinha. Aí eu faço uma pergunta para você. Hoje a igreja batiza no batismo de João Batista ou no de Jesus? João Batista ou de Jesus? Não, vamos uma decisão. Hoje a igreja, quando vai batizar, batiza o batismo de João Batista ou de Jesus? De nenhum dos dois. Olha para quem está perto de você, fica assim, Romanos 6. Hoje o batismo é na morte e na ressurreição de Jesus. Quem está conseguindo me acompanhar, diga eu. João Batista batizava quem queria se. Os discípulos de Jesus batizavam quem já tinha. Nós, como igreja, batizamos quem quer morrer. Porque o batismo é o velho homem morrendo e o novo homem nascendo, ressuscitando. Olha para quem está perto de você e diga assim: a igreja faz o batismo na morte e na ressurreição de Jesus. Quem está conseguindo acompanhar, diga eu. João Batista não podia fazer esse batismo porque Jesus ainda não tinha morrido. E nem os discípulos de Jesus podiam fazer esse batismo porque Jesus também não tinha morrido. Nós podemos fazer esse batismo porque nós fazemos na morte e na ressurreição de Cristo. Na morte e na ressurreição de 3 batismos. O 4º batismo, pergunta para mim, qual é? Com o Espírito Santo. Eu disse com o? Quando você é batizado como? Quando você é batizado como? Você começa a viver coisas grandes. Você começa a viver coisas. Quem é batizado com o Espírito Santo começa a rodar no mistério, sim ou não? Começa a falar em língua estranha, sim ou não? Não necessariamente. Tem gente que acha que só porque não roda até espumar o sovaco, até a pessoa não cai no chão. Não, escuta, no livro de Filipenses e no livro de Efésios diz que quando eu ouço a palavra e acredito, quando eu ouço a palavra e acredito, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Porque é impossível acreditar na palavra sem a presença do. Então, se alguém diz para você que você não é batizado com o Espírito Santo porque você não roda, porque você não pula, porque você não bagunça as cadeiras, eu rodo até o sovaco espumar, eu caio no chão, eu fico tremendo, eu faço de um jeito. De um jeito que quem está pela primeira vez se assusta. Mas pastor André, eu não vivo tudo isso. Escuta, ninguém é obrigado a viver as manifestações do igual ao outro. Você vai, André? Eu estou de olho. Aí você começa a observar que tem pessoas que só porque não falam línguas acha que não é batizado com o Espírito Santo. Olha para quem está perto de você e diz assim: língua estranha é um dom. Se manifesta em quem é batizado. Mas nem sempre quem é batizado fala língua estranha. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que os dons do Espírito tem que ser buscado com zelo. Tem que ser buscado com zelo. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas porque não busca os dons do Espírito com... não vive as manifestações. Olha para quem está perto de você e diz assim: se você ouve a palavra e genuinamente você acredita, você já está selado com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga eu. Esse é o 5º batismo. Esse é o 4º batismo. Pergunta para mim, e o 5º? Getsemane. É quando Deus te faz beber do pior momento da tua vida. É quando Deus te faz beber do dia mais difícil na tua vida. É quando Deus te faz beber do caos. Uma hora ou outra todo mundo vai enfrentar um Getsemane. Escuta, uma hora ou outra todo mundo vai enfrentar onde você vai chegar a adoecer por causa de um processo que você vai passar. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, a porta para o céu é estreita, larga é a da perdição. E para passar por essa porta de salvação, às vezes Deus nos leva a suar. Olha para quem está perto de você e diga assim: se você nunca adoeceu por causa de um dia mau, por causa de um momento horrível, por causa de um dia difícil, espera. Uma hora você é servido com esse cálice. Porque antes de nós sermos aprovados, o Senhor vai nos provar.
E Ele vai nos provar como? Pergunta para mim, como? Com o quinto batismo. O quinto batismo vai chegar para todo mundo. Você ouviu? O quinto batismo vai chegar para todo mundo. Eu não ouvi para todo mundo. E quando o quinto batismo chegou para Jesus, presta atenção. Quando o quinto batismo chegou para... Ele chamou quantos discípulos? Quantos discípulos? E disse para os discípulos: eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. A fraqueza física ocorreu, sim ou não? Sim. O abatimento moral violento sucedeu, sim ou não? Sim. Apareceu a angústia? Sim. A tristeza de morte? Sim. O desespero, o terror e o pavor? Sim. Mas ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Olha para quem está perto de você e diga assim: o jeito mais inteligente de enfrentar o Getsemane, de enfrentar o pior momento, um dia mau e difícil, é indo além. Outra pessoa, é indo além. É indo além. Orar. Quem está entendendo, diga eu. Você está entendendo que não foi fácil para ele sofrer aquela fraqueza física, aquele abatimento moral, sentir aquela angústia, sentir aquela tristeza de morte, sentir aquele medo, aquele desespero, aquele pavor, mas ele só conseguiu vencer o que ele estava passando. Olha aqui, ó, ele só conseguiu vencer o que ele estava, porque ele foi além. Porque ele foi além. Porque ele foi além. Bruno, coloca para mim, por gentileza, o livro de Daniel, capítulo de número 6. No livro de Daniel, capítulo de número 6, verso 10, Bruno, a Bíblia relata que Daniel, além de falar coisas grandes do tempo do fim, ele era conhecido na Bíblia como um camarada admirável, porque ele tinha diante de Deus, eu disse que ele tinha diante de Deus períodos de, olha lá, Daniel, pois quando soube a escritura que estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu, onde havia janelas abertas do lado de 3 vezes por dia se punha de deixa eu dizer uma coisa para você. Como Daniel tinha o hábito de 3 vezes por dia como Daniel tinha o hábito de 3 vezes por dia para derrotarem ele, os adversários convenceram o rei a assinar um decreto. Quem for pego, não ouvi, quem for pego será lançado na cova dos leões. Como ele já tinha o hábito o costume de, quando ele ficou sabendo desse decreto, ele disse: puxa, eu preciso. Gente, não faz sentido. O decreto era proibindo. Quando ele fica sabendo do decreto, ele fica desesperado porque ele precisava orar. Para ele já era um hábito tão grande, já era um costume, já era tão presente. Sabe quando você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar no celular? Para Daniel, acordar era significado de se pôr de ir. Olha para quem está perto de você e diga assim: os seus hábitos geram atitudes. E atitudes geram resultados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga eu. Ele tinha por hábito 3 vezes por dia se pôr de ir. Quando cataram ele orando, porque as janelas estavam, colocaram ele na cova dos leões. Estava conversando com um grupo de pastores uma vez. Aí teve um pastor que disse assim: eu fiz um curso de teologia tal que comprova que na cova tinha 40 leões. O outro falou: estranho, eu peguei uma linha na teologia que comprova que na cova dos leões tinha 44 leões. E eu assim. Aí eles falaram: e você, pastor André? Que estudo você fez? Eu falei: gente, nenhum. Claro, não tem nada. Mas só quero dizer uma coisa para vocês, só para não criar polêmica. Para mim, se tivesse um leão, eu já estava de fralda. Gente, escuta, 40, 44, se tivesse um, irmão,
Eu já estava com uma Pampers, já estava com uma mãe. Aí você começa a observar que Daniel na cova dos orava. Eu disse que ele, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus tirou do corpo dele. Eu disse que Deus tirou o cheiro de carne. Os leões que cheiravam ele era como se estivesse cheirando plástico. Era como se estivesse cheirando papelão. O cheiro de... Não ouviu? O cheiro de tinha no corpo dele? Não. E saiu por causa do poder da oração. Olha para quem está perto de você e diga assim: que seja um hábito na sua vida orar. Fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, se hábitos geram atitudes e atitudes e resultado, me deu hábito, me deu hábito de orar. Bruno, coloca para mim Efésios 3, capítulo 3, verso 14. O povo precisa ler isso. Aqui, ó. Por esta causa me ponho diante do Pai. Verso 15, Bruno. A quem toma o nome toda, tanto nos céus como sobre a terra. Paulo estava passando por uma situação tão terrível, eu disse tão, que ele pegou aquela situação e como uma causa, eu disse como uma causa, ele se colocou de para apresentar aquela causa diante de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: não adianta você passar por uma situação e não colocar ela diante de Deus na hora que você dobrar seus joelhos. Coloca para mim Filipenses capítulo de número 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Olha o que diz em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam diante de Deus as vossas pela oração. Vai lá pelo Facebook? Eu tenho que dizer para Deus o que eu quero através do quê? Através do quê? Através do quê? Pela oração e pela súplica. Alguém sabe aqui o que é súplica? Súplica é quando você não ora apenas, você insiste naquela oração. O que é súplica? É orar com insistência. É orar com... Tem gente que vai diante de Deus para orar, mas não ouve, não. Se Daniel separava 3 períodos no dia para orar, ele era insistente, sim ou não? Sim. Olha para quem está perto de você e diga assim: quantas vezes você comparece de joelhos no chão ao dia? Coloca Esdras, capítulo de número 8, verso 23. A Bíblia diz que Esdras estava fazendo uma viagem para Jerusalém e a viagem era perigosíssima, porque ele ia passar por um lugar onde ele seria assaltado, ele seria saqueado, porque era um lugar famoso onde as pessoas eram assaltadas e eram saqueadas. Olha o que Esdras diz no capítulo 8, no verso de número 23. Ele abre os lábios e ele deixa claro, não somente para a nação de Israel, mas para todos aqueles que estavam procurando o fim dele e estavam torcendo pela queda dele, que ele tinha um Deus. Eu disse que ele tinha um Deus que se movia. Eu disse que se movia. Olha para quem está perto de você e diga assim: nunca se esqueça que você tem um Deus que se move por você quando você cria hábitos de quem crê, de quem tem fé para uma grande obra. Não achou, Bruno? Está travado aqui. Não, deixa que eu leio aqui então, sem nenhum problema. Esdras, capítulo de número 8, verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Aqui, ó. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Você entende que eles jejuaram e fizeram um pedido para Deus, sim ou não? Sim. Mas não foi o jejum. Deus se moveu porque junto com o jejum tinha. Olha para quem está perto de você e diga assim: não adianta jejuar se você ainda não aprendeu a orar. Tenta jogar para mim então o segundo livro de Crônicas,
capítulo de número 7, verso 14, que quem é evangélico gospel tipo worship não tem como não saber esse versículo. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, esse consegue colocar, diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu, sabe o que significa isso? Se o meu povo que diz que é evangélico, se o meu povo que diz que é crente gospel, tipo worship, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem uma maneira de se humilhar, através da e me buscar e se converter nos seus maus, então eu ouvirei dos perdoarei os seus, sararei a sua. Mas se o povo se humilhar aí, só tem uma forma de Deus sarar o Brasil, só tem uma forma de Deus sarar São Paulo: se a igreja fecha os teus olhos e diga assim comigo: a igreja sou eu. E eu preciso hoje resgatar em Cristo o hábito da oração. Coloca para mim Marcos 11, 24, e eu encerro as referências agora. Então, 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração. Porém vos digo que tudo, quando eu digo tudo, sobra quanto? Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, se vocês crerem, vocês, mas se você pedir em oração, se você pedir em oração, tudo. Você está entendendo por que Jesus, no pior momento, no dia mau, no dia difícil, ele foi além. Ele foi além. Ele foi além. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem hoje separou pelo menos 3 momentos no seu dia para colocar os seus joelhos no chão e orar? E você quer que Deus mude a tua história através de uma foto que você colocou ali? Você quer que Deus mude o teu quadro através de uma peça de roupa que você colocou ali? O Senhor manda eu te dizer: quando é que você vai voltar para a oração? O que aconteceu com a igreja que parou de orar? Eu não sei de que igreja você veio, mas eu vim da igreja Deus é Amor. A igreja Deus Amor é cheia. Se tem uma coisa que eu aprendi na Deus é Amor porque ali na João Dias tem uma capela da Deus é Amor, que ali a oração é continuamente, é incessante, não para. Na igreja Deus é Amor tem 2 cargos eclesiásticos. Um se chama Daniel e o outro se chama Ana. Mas não é Ana e Penina não, é Ana, filha de Fenuel, que estava do lado de Simeão quando Jesus foi apresentado no templo. A Bíblia diz que ela orava de dia e de noite. Então lá na Deus é Amor, se você quer crescer ministerialmente, você tem que passar. Você que é homem tem que passar pelo ministério de Daniel. Você que é mulher tem que passar pelo ministério de Ana. Você tem que demonstrar que você é uma mulher e um homem de oração. O que Jesus disse para Pedro no Getsemane? Você não consegue orar nenhuma hora. Você que não dobra os joelhos e não consegue orar nenhuma hora. Me diga alguma coisa, querido. Que tipo de vitória você quer? O católico que se preza sabe orar o terço inteiro. E sabe quantas bolinhas tem no terço? 50. Se você é católico e não sabe a oração das 50 bolinhas, que tipo de católico você é? E sabe qual é o tempo que o católico leva para orar todas as bolinhas? Olha para quem está perto de você e diga assim: quando é que você vai entender que a tua vitória não vem porque você não ora? Ah, mas o pastor Fernando ora por mim, a pastora Lígia. Não existe oração melhor do que a tua. Eu não troco a minha oração por ninguém. Por quê? Porque é pela de ninguém. Por quê? Porque você fala bonito, pastor. Porque você tem não. Porque ninguém pode substituir a minha voz. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus quer ouvir a tua oração. Quando eu vim para a igreja, novo convertido, você sabe, né? Empolgado que é tudo. Os irmãos dizem assim: vamos evangelizar? Eu falo: vamos na praça pregar? Vamos pregar dentro do ônibus? Vamos. Uma vez eles disseram: vamos morar na igreja? Eu falei: vamos. Porque entrou na igreja, eles trancaram a porta. Eu falei: gente, para que isso? Trancaram a porta?
Mas não uma oração apenas dobrar o joelho. Galera da Deus é Amor. 40 minutos só dando glória. Eles gostam agora, que glória, 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 glória. Eu fui não dá. Glória, 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 glória. 40 minutos, gente. Depois de 40 minutos, mais 40 minutos se humilhando. Senhor, eu não sou nada, eu sou o vermezinho, eu sou a gota do oceano. Os irmãos começaram a se humilhar tanto que eu já estava me sentindo mal por eles. Eu não fui convertido, gente. Eu não tinha nem vocabulário para orar, eu falava gíria, gíria, gíria. Se você conversasse comigo, você tinha certeza que você ia se assaltar. Aí começaram a se humilhar, se humilhar. Depois, mais 40 minutos orando pela igreja, pelas igrejas da Deus Amor da África, de Guatemala, da Nigéria, Cabo Verde, Filipinas, México. E eu fui ouvindo. Depois começaram a orar pela igreja local, pelos pastores, pelos Daniéis, pelas Anas, pelos evangelistas, tal. Depois começaram a orar por clínicas, hospital. Irmãos, eu só tinha dado mais de 4 horas. Eu não aguentava mais. Sabe o que eu fiz? Comecei a dar indireta para eles acabarem. Eu comecei a ser, porque eu não tinha mais posição de joelho para orar. Eu tinha certeza que a hora que eu se levantasse, eu ia ter que comprar uma botinha ortopédica para eu ia voltar a andar. Aí, como eles não paravam, eu comecei assim, ó. Amém. Amém. Irmãos, esses irmãos da Deus Amor é terrível. Parece que quando eu comecei a dizer amém, só na sacanagem, eles aumentaram ainda mais a oração. Me foram para mais de 5 horas de oração. Irmão, como eu era novo convertido, eu comecei a orar alto contra eles. Eu tenho que abrir meu coração para vocês. Eu disse assim, Senhor, cala a boca desse irmão que está do meu lado. Dá uma bicuda, uma voadora na cara dele, Senhor. Porque como consegue orar tanto desse jeito? E falando gira. Eu falei, Senhor, esse irmão que está do meu outro lado, como consegue orar sem repetir uma palavra? Eu já orei tanto pela minha mãe que eu acho que o Senhor vai recolher ela. Quando eu comecei a orar contra eles foram se tocando, foram se recolhendo no chão e parando a oração. Olha que todo mundo se colocou de pé e fica assim. Aí o líder da oração disse assim, vamos dar as mãos, a gente fazer a última oração. A última oração, se Deus revelar alguma coisa para alguém falar, ele falou, vamos fazer a última oração para Deus revelar, eu encarei os nossos mãos. Se alguém tinha algo para entregar, engoliu na hora. Eu saí daquela igreja revoltado e sumi da igreja 3 semanas. Demorou para mim entender que a vitória, ela vem através da... Porque a oração é a chave da vitória. Eu tinha tanta vontade de ter chamada, de ter vocação, de ter potencial, de ter dom, de ter habilidade, de ter competência, de ter talento. Eu tinha tanta vontade de ser usado por Deus. E aí o Senhor me convidou para ir além, fazer o quê? E eu abri uma campanha de oração. Escuta, eu abri uma campanha que durou 2 anos. Quantos anos eu disse? 2. E eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu vou orar durante 4 horas por dia. Então, durante 2 anos, eu separava pelo menos 4 horas por dia para orar. Não falo isso para minha glória não, tá, irmãos? Só falo isso para vocês entenderem que o dom que eu tenho da palavra, porque eu nunca fiz teologia, nunca fiz um curso bíblico, nunca entrei numa escola dominical. Eu prego mesmo porque eu recebi esse dom na o dom de língua estranha, de revelação, de profecia. Eu fui recebendo tudo através da oração. Esses dias eu estava num processo tão terrível, uma luta tão grande. E aí eu comecei a compartilhar com alguns amigos, comecei a compartilhar com alguns pastores. O Espírito Santo disse para mim essa semana, ei André, você não vai orar? Eu falei, não. Sabe por que você está mal? Você vai para a internet se sentindo decepcionado. Aqui não é vergonha na cara, irmão. Vai orar sem vergonha? Vai desabafar no grupo? Vai dar indireta no grupo da família? Vai orar, mau caráter? Você tem um Deus que quer ouvir os seus pedidos de maneira insistente. Você tem um Deus que responde tudo que você pede em oração. Você tem um Deus que não é feito por mão de homens, não é de madeira, não é de cimento, não é de gesso. Hoje o Senhor manda eu te dizer, se você me invocar, eu te respondo. Se você me invocar, eu te respondo. Volta a orar! A hora que Jesus entrou naquele mix de emoção, a hora que ele entrou naquela mistura de sentimentos,
Ele decidiu ir ao Getsemane fazer o quê? Qualquer problema emocional que a gente tem que tentar resolver na oração. Eu não lembro de papai e mamãe. Eu não lembro da minha mãe e do meu pai fazer uma compra no Extra, no Carrefour, e antes de guardar no armário, mamãe dizia: vamos fazer uma oração. Nunca meu pai e minha mãe guardou compra no armário sem antes orar. Eu lembro que aos 17 anos eu chegava da balada e eu ouvia vozes no quarto da minha mãe, e todas as vezes que eu ia lá, pela fresta da porta, eu via ela de joelhos dobrados com o meu pai. Não existe ensinamento, não existe discipulado melhor para um filho do que ele te pegar no meio da calada da noite. Aleluia. Hoje falta tanta oração na igreja que quando tem um grupinho que ora, o pastor chama de intercessão. Hoje, se você gosta de orar, você já tem um ministério, porque ninguém gosta. Eu sou de um tempo que tinha na igreja o culto só de... Hoje, quando tem, é o culto mais vazio, porque todo mundo gosta do da revelação, do de louvorzão, o de rodada de pizza. O Senhor manda eu te dizer: quando é que você vai voltar para... Irmãos, eu poderia pregar qualquer mensagem aqui que fizesse você ficar feliz e sair bem melhor no seu ego do que você entrou. Mas hoje eu vim dizer para você: não tem vitória para você porque você não ora. Você é preguiçosa. Passa 20 minutos no Facebook, 30 minutos no Instagram, passa 1 hora no YouTube e não passa nem 15 minutos de joelho porque diz que tem sono. Você é sem vergonha. A minha mensagem não é vendida e a minha pregação não é para agradar homem. Você pode nunca mais olhar para a minha cara, mas Deus não vai cobrar de mim por não ter dito a verdade para você. Hoje o Senhor manda eu te dizer: você orava pelas manhãs, você orava pelas tardes, você orava pelas madrugadas. Eu sinto saudade de você na oração. Eu quero de você oração. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu te desafio a pesquisar na internet a história dos moravianos. Já ouviu falar dos moravianos? O maior movimento que teve no meio cristão de oração. Em um dos momentos que a igreja não brilhava mais, em um dos momentos que a igreja não brilhava, os moravianos começaram uma campanha na igreja, e a campanha era de oração. Depois você estuda John Wesley falando do que ele viveu com os moravianos em uma embarcação onde parecia que o barco ia afundar. Todo mundo desesperado no barco. John Wesley diz que os moravianos sorriam e cantavam o hino da harpa enquanto o barco quase afundava. Ele chegou até os moravianos e perguntaram: por que vocês estão sossegados? Eles disseram: porque a gente ora e a oração nos tirou o medo da morte. Os moravianos começaram um relógio de oração. Começaram um relógio de oração. Relógio de oração é assim, ó: eu oro meia-noite e você 1 da manhã. Você 1 da manhã, você às 2. Você às 2, você às 3. Você é um relógio de oração. Os moravianos começaram um relógio de oração que Deus fez permanecer durante 100 anos. Depois você estuda. Tem um museu que conta a história dos moravianos fora do Brasil. Olha para quem está perto de você e diga assim: era a época que a igreja levava a sério orar. Hoje a gente corre atrás de uma rosa ungida. Hoje a gente corre atrás de uma fronha ungida, de um óleo ungido. Hoje a gente corre atrás de uma mesa onde um pastor revela. Mas hoje a gente não quer voltar a colocar os joelhos pelo menos 3 vezes ao dia para poder orar. Sabe o que o Senhor manda eu te dizer? Eu quero que a partir de hoje você separe pelo menos um momento no seu dia para orar. Aleluia. Eu recebi de Deus o que eu estou ensinando para vocês. Eu recebi de Deus o que eu estou ensinando para vocês. Jesus estava vivendo uma fraqueza física, um abatimento moral violento. Estava sentindo angústia,
estava sentindo tristeza da morte, estava sentindo medo, estava sentindo pavor. E sabe o que ele, sabe qual a decisão que ele tomou? Eu vou pegar tudo isso que eu estou sentindo, eu vou pegar tudo isso que eu estou sentindo e eu vou resolver na oração. Sabe o que a gente tem que aprender? A resolver na oração. Eu lembro que quando eu estava com febre, os meus pais, antes de me levar para o médico, eles diziam: vamos orar. E sabe quantas vezes eu me lembro, eu não indo para o médico, porque a hora que os meus pais oraram, a febre. Glória a Deus. Hoje a gente fala isso aí e ora, entendeu? Olha para quem está perto de você, olha para quem está perto de você e diga assim: tem coisas que só Jesus faz. E Ele só faz se a gente orar. Se Jesus, no pior momento da sua vida, no dia mau, no dia mais difícil da sua caminhada, Ele foi além. Hoje o Senhor está nos convidando a ir além. A ir além, a ir além, e a ir além para orar. O Senhor manda eu te dizer o que eu vou fazer através da tua oração. Eu não vou fazer através de pregação, através de revelação, nem através de profecia. O que eu quero fazer é através da sua oração. Olha para quem está perto de você e diga assim: digno é você sair daqui hoje. Estabelecendo um propósito de oração. Diga para essa pessoa: você vai escolher de 1 a 3 períodos do seu dia. Você vai orar. Eu já disse aqui, mas eu vou dizer de novo. Atendi uma pessoa lá na minha igreja. E essa pessoa disse: pastor, eu preciso viver um milagre, eu preciso receber algo da parte de Deus. E eu disse para essa pessoa: eu sei o caminho da vitória. Qual é, pastor? Eu disse: qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Ai, pastor, Levíticos. Eu falei: Levíticos é muito sangue, você tem que ler o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê, pastor? Eu falei: porque é nos 4 evangelhos que Jesus está. Se você não leu Mateus, Marcos, Lucas e João, desculpa, para mim você não conhece Jesus. Aí eu nunca li os 4 evangelhos, então lê. Então Jesus você não conhece. Não, pastor, eu vou ler também, eu vou ler então os 4 evangelhos. Eu falei: outra coisa, anota aí, aumenta seu período de oração. Quantas vezes você ora por dia? Pastor, confesso, estou sendo fraco na oração. Eu falei: pois você vai começar com 15 minutos. Depois você vai aumentar para 30. Depois você vai aumentar para 45, até chegar no mínimo a 1 hora. No mínimo a 1 hora. Vai começar a orar com mais frequência. Vai começar a orar com mais frequência. Eu disse: anota aí, ó. Vai escolher pelo menos um dia na semana para jejuar. Pelo menos um dia. Você vai jejuar de 12 a 24 horas. Vai começar, escuta, começa devagar, porque vai ter uma fraqueza física por ficar sem, e é espiritual também. Então você vai ler a Bíblia mais vezes, você vai orar com frequência e vai escolher um dia na semana para... Aí perguntou para mim: pastor, até quando vai essa campanha? Eu falei: não é campanha, é vida cristã. É até Jesus voltar. Se você não lê a Bíblia, se você não tem período de oração, e se você não jejua pelo menos uma vez por semana, irmão, você é tudo para mim, menos crente. Olha para quem está perto de você e diga assim: você só terá tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo que é seu. Qual foi o último processo que você passou? Que você passou a mão na sua testa e você suou. Qual foi o último processo que você passou que você suou? Porque se você nunca passou um processo que te fizesse suar, você ainda não sabe o que é processo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tem processo que adoece. Tem um dia mau que te leva a uma fraqueza física, que te lança em um abatimento moral, a ansiedade, a angústia, a tristeza, ao pavor, é o medo. E quando, escuta aqui para mim, escuta aqui, e quando eu e você estiver passando por esse mix de emoção, de sentimento, de prova, de caos,
de dias terríveis, nós temos que resolver isso na Oração. oração. Irmão, nós somos crentes, nós precisamos resolver os nossos problemas na Oração. Hoje o Senhor mandou te dizer: volta, mas volta depressa a Oração. E Jesus disse para os discípulos: vocês precisam orar para não entrar em tentação. Vocês precisam orar para não entrar em Tentação. Vocês precisam orar para não encontrar dificuldade por causa das coisas que vocês querem. Esse é o aviso de Deus essa noite. Essa é a orientação do Espírito Santo essa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé.